E aí, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Vambora Podcast. Eu tô aqui com a Cris, como sempre. Você já está acostumado a ver a gente aqui. Nós já estamos fazendo alguns episódios, né? Você pode estar acompanhando a gente. E eu quero te dar as boas-vindas. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu acredito que você vai assistir mais e mais e mais. Não é mesmo, Cris? Com certeza. E é isso, gente. Muito feliz, a gente vai começar hoje a bater um papo com uma pessoa muito legal, mas antes disso eu queria que a Cris falasse um pouquinho pra gente e a gente depois apresentasse os nossos patrocinadores. Fala pra gente, Cris. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos com uma pessoa aqui que eu estou doida para contar, né? Mas antes disso, quero dar uma novidade, que a gente tá chique. Estamos. A gente tá chique, a gente tá com patrocinadores, tá? Dá licença. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Eu tô doida para falar deles. A gente tá com, hoje, qual o nome da empresa? Tem a Deleve e tem a Norte Madeiras. Exatamente. Gente, Deleve, a gente já vem falando dela aqui, né? A gente já vem falando da Deleve aqui já tem um tempinho, ela fez as nossas canecas e... Gente, sério, eles têm um atendimento totalmente personalizado. Não é só uma caneca que você vai comprar, não, que você vai dar de presente. Não, é totalmente personalizado. Eles fizeram a embalagem pra gente aqui e ficou muito, muito bonito. Não é simplesmente, você tem toda uma experiência com a caneca, vamos dizer assim, E né? vocês viram que eles colocaram até o cuidado que você tem que ter com a caneca? Isso. Eu achei isso muito legal. Colocaram ali como que você deve cuidar da caneca, né? O que você deve fazer, como lavar, enfim. Então, gente, muito legal o trabalho deles. Quero agradecer a Ana lá, que atendeu a gente. E, gente, precisou de caneca, eles estão dando 5% de desconto para você que assiste o nosso programa. Então, é só você clicar no link que vai estar na descrição aqui e chamar eles lá no WhatsApp para conversar, que eles vão ser totalmente atenciosos com você e tirar as suas dúvidas, beleza? Então é isso, agora apresenta pra gente a próxima. Essa grande novidade, que é a Norte Madeiras, é uma empresa que fica localizada aqui em Resende, tá? Então você aí que tá fazendo obra, não sabe onde achar madeira, você já tem um lugar certo agora, tá? Norte Madeiras. Agora eu vou dizer o que ele já é maravilhoso, mas olha só. Eles entregam toda na região sul fluminense, não é entrega só em Resende. Entendeu? Isso aí, já anota isso aí, tá? Outra coisa, antes de você ir em qualquer outro lugar, você vai lá na Norte Madeiras e faz um orçamento lá. Eu tenho certeza que você pode até rodar outro lugar, mas você vai voltar para lá, tá? Isso aí, vamos para outra parte. Então lá você encontra de tudo, tá? Tá precisando comprar porta, você tá fazendo uma construção, tá construindo a casa dos seus sonhos, lá é o lugar certo, tá bom? E lá também tem móveis rústicos, sabia? Lindíssimos, lindíssimos. Então convido vocês a conhecerem a Norte Madeira. A gente vai estar também aqui com QR Code, com link, enfim, para vocês conhecerem. Entra também no Instagram deles e tenho certeza que vocês irão Uma coisa que eles têm que eu achei muito legal é que o atendimento deles, a venda deles lá é muito boa. Pessoas dispostas realmente a transformar e te ajudar, transformar o seu problema numa, assim, resolver o seu problema, né? Então, não simplesmente você vai ser atendido de, tem cadeira? Tem. Não, você vai ser atendido totalmente, vai ser tirado suas dúvidas, você de fato vai receber, vai ter atenção, né? E vai ser atendido ali. Eu tenho certeza que qualquer problema, qualquer questão, só você chegar lá que eles vão te ajudar, beleza? Uma informação, eu falei da entrega, né? Isso. Que é toda a região sul-fluminense. E outra coisa, é grátis. Entrega Acredita grátis. nisso, meu povo. Então, olha, não tem outra coisa que não seja você procurar a Norte Madeiras, tá? É isso aí, gente. Então, nós vamos agora seguir o nosso podcast, que a gente tá aqui com um convidado muito legal. Exatamente. A gente já vem trazendo alguns temas, você tem acompanhado, a gente vem trazendo alguns temas interessantes, né, no nosso podcast, e esse é muito, assim, é imprescindível. Toda empresa vive por conta desse tema, e esse convidado é especialista nesse tema. Estamos aqui com uma pessoa que é autoridade na área de atendimento ao cliente, na área de vendas, na área de gestão de lojas. Sabe quem é essa pessoa? É o Patrick Abitbol.
Isso aí. Patrick, seja bem-vindo. Bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. E vamos falar de venda. Vamos. Né? Vamos falar de que eu acho que é o que todo mundo. É. Não tem como um negócio sobreviver sem venda. Exatamente. Não é verdade? E saber vender. Né? Então vamos começar lá desse iníciozinho para eu conhecer quem é o Patrick, e o pessoal lá de casa também conhecer. Como é que começou essa história de venda na sua vida? Quando é que você teve que vender alguma coisa pela primeira vez? Vamos lá. Então, como vocês já devem saber, eu gosto muito da venda, gosto muito de tratar com as pessoas, gosto muito de falar com as pessoas, explicar para elas e resolver os problemas delas. E assim, foi desde pequenininho assim que eu sempre tive esse contato com a venda, né? Quando a gente mudava de casa ou estava numa casa lá e meu pai sempre arrumava alguma coisa para vender. Ele sempre colocava um mercadinho na frente, sabe? Aí lá nos anos 90 que a gente tinha... Já tinha uma visão, já assim. tinha uma visão, aí você colocava assim na frente da casa, tinha uma bancada assim, aí a gente sentava naquela bancada, tirava uma foto. Então, desde aquela época, meu pai já tinha uma taberna. Legal. Não sei como é que vocês chamavam aqui na região naquela época, mas a gente Lá, chamava lá taberna. na minha cidade de taberna. Que é como se Então, fosse só para o pessoal entender, é como se fosse um mercadinho de bairro, vamos dizer assim, É né? verdade, um mercadinho de bairro. Aham. Então, assim, esse mercadinho fazia muito sucesso e meu pai sempre estava lá na frente e eu fui crescendo naquele ramo, fui crescendo ali, sempre vendo meu pai batalhando muito, meu pai trabalhando muito nesse sentido. E aí, chegou num determinado momento que eu comecei a ir para a escola, e aí eu ia para a escola de manhã, ficava no comércio à tarde, e aí minha mãe ficava no comércio de manhã, então eu sempre tive contato, sempre tive essa Com vivência, cliente, assim, E Legal. uma coisa assim que me marcou muito é uma coisa um pouco negativa. Foi na Copa do Mundo de 2002, eu lembro até hoje, na final, era num domingo, e aí o Brasil fez o gol, e eu tava no comércio, foi assim, meu pai ficou assistindo dentro de casa, e eu fiquei ali no comércio, vigiando, né? Aham. E aí teve todo aquele momento, gol! Aí eu saí correndo, foi. deixei o comércio abandonado, Ai, assim, meu nem Deus. acredito. Abandonei o comércio, e aí, naquele momento, tinham algumas pessoas passando, uns rapazes passando, e eles acabaram entrando lá na loja, e aí Caraca. levaram algumas coisas, meu Deus. levaram um dinheiro, aí foi minha primeira falência, digamos assim. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Aí depois teve o outro gol eu só curti de longe. Exato. aprendeu. Aí já ficou. Legal. E você hoje, fala um pouco hoje, como é que hoje você já, enfim, trabalha com vendas, você já é gerente, né, de vendas, já Isso. tem toda uma equipe por trás de você, Claro. que te ajuda, auxilia e tudo mais. E hoje, né, depois de todas essas experiências, hoje como é que funciona a sua rotina de vendas? Como é que você vive hoje, né, com essa questão de vendas? Hoje eu já sou gerente de vendas, né, no momento, e eu sempre fui vendedor. Então, num dado momento é que eu passei a ser gerente. E aí que eu passei a gostar mais da venda, porque aí eu tratava com pessoas, ensinava as pessoas como que vende, como que fazer para vender, e ao mesmo tempo isso era muito gratificante, porque eu estava vendendo também junto com elas e ensinando elas a vender. Então, assim, eu sempre fui vendedor. E aí, recentemente, que eu me tornei essa pessoa que vai direcionar o vendedor no caminho certo, entendeu? E eu sempre gosto de exaltar o vendedor, porque o vendedor, para mim, é a profissão que está, assim, em alta, né? É uma profissão que, para mim, nunca vai ter um fim, porque Sempre vai precisar de alguém vendendo. Sempre vai precisar de alguém vendendo, Verdade. porque não adianta você... Sempre vai ter quem compre também. Também. Né? Assim, eu descobri um negócio. Recentemente eu descobri algo. O brasileiro gosta de construir. O brasileiro tem um vício em construir, em reformar. Então, assim, qualquer coisinha que a gente... eu vou reformar aqui a minha casa, vou reformar a minha varanda, vou fazer alguma coisa. Ou meu apartamento, vou pintar. A gente sempre está fazendo alguma coisa no apartamento ou na casa. E eu descobri isso recentemente, que o brasileiro gosta demais de construir. Isso aí é uma coisa
é coisa do brasileiro isso aí. Uhum. Sim. É muito interessante. E voltando lá no assunto do vendedor, que eu exalto muito o vendedor, atualmente a gente tem um certo receio, né? Quando eu era um pouco menor, os meus tios ou as minhas tias falavam assim, ó, estuda, hein? Senão você vai virar vendedor. Oh, meu Deus. A gente Sério, sempre caraca. tinha isso, cara. Sempre tinha isso. E aquilo foi ficando na minha cabeça, né? Vendedor é uma coisa ruim, vendedor é uma coisa ruim, vendedor é uma coisa ruim. Mas hoje eu descobri que é a melhor coisa ser vendedor. E, assim, para mim, o vendedor é o que tem mais a oportunidade de fazer o seu próprio salário. Sim. Então, ele tem ali certeza. um fixo, né, digamos, durante o mês, e ele pode aumentar o salário dele conforme a performance dele. Quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Então, assim, Exato. é muito interessante essa Não parte. é todo mundo que tem essa oportunidade. Sim. Então, essa parte do vendedor, ela me chama muito a atenção. Que antes a gente tinha esse pensamento de que o vendedor era uma pessoa ruim, era uma pessoa chata, era uma profissão Que ninguém queria fazer, ninguém aí queria fazer. sobrou para aquela pessoa Sobrou, fazer. você vai ser vendedor. Mas o vendedor é a melhor profissão que tem, na minha opinião. E ninguém vive sem um vendedor, ninguém sobrevive sem um vendedor. E todas as coisas, e todos os locais, você tem que ter um vendedor. Eu vou te dar um exemplo. Você não pode ter uma clínica ou ser um médico se você não tiver uma pessoa que seja uma vendedora lá dentro. Uhum. Que fale assim, olha, nosso atendimento é personalizado, os nossos preços são esses, vamos negociar. Então, assim, você pode ser um médico, você pode ser um arquiteto, você pode ser um engenheiro, você pode ser o que você quiser, mas se você não for, no fundo, um vendedor, Uhum. vai ficar um pouco complicado pro seu lado. Aí você vai ter que aprender. Me tira uma a dúvida. Na verdade, assim, o que você poderia dar de dica, né? Tanto pra gente aqui e pra quem tá em casa assistindo. 3 características que você acha que um vendedor precisa ter pra ele ser bom. 3 características que você acha que Só vendedor pegando um precisa ter. gancho, porque nem todo mundo tem o perfil de vendedor. Sim. Então, até às vezes, quais são os perfis, né, dentro desses 3? Quais são esses 3 perfis que você olha e fala assim, essa pessoa aqui tem um potencial para ser um vendedor. Essa pessoa aqui, eu acho que eu posso investir que nela, você- conhecimento, eu posso entregar para ela alguma Essas coisa. características Exato. fortes, né? Que você vê assim, essa pessoa tem todo o caminho aí pra ser um bom vendedor. A gente não nasceu vendedor, né? Uhum. Isso não vem com a gente. Aham. Isso a gente adquire aí com treinamentos e tal, tem técnicas e tal e tudo mais. E aí você consegue ter um direcionamento nisso. Três características assim de um perfil de uma pessoa vendedora é que ela consiga se relacionar com as pessoas, é uma característica. A segunda característica é que ela consiga se expressar bem, que ela consiga falar bem, que ela consiga ser clara com a pessoa que ela está falando, tá? E, por último, um perfil de uma pessoa que não seja mentirosa. Porque aí o vendedor tem uma fama Legal. de mentiroso É que eu vou te verdade, contar. é verdade. Então, É eu tô verdade. aqui para desmistificar isso. verdade, O vendedor é verdade. não é mentiroso. O vendedor não precisa mentir. O vendedor tem que falar a verdade. Então, assim, Uhum. a gente tem isso na nossa cabeça, né? Quando a gente vai numa loja, alguma coisa assim, aí o vendedor Ficou muito nosso bem contato você, e né? tal, aí, tipo isso, entendeu? Com Não mulher precisa. acontece muito, tá? Muito, Ela né? bota a roupa tá horrível. A vendedora fala, ai, ficou linda. Você olha e fala, meu Deus. Então, assim, o vendedor, ele não precisa ser mentiroso. Então, essas são essas 3, assim, características que eu vejo que a pessoa pode adquirir isso. Uhum. Né? E ela vai ter esse perfil e vai ter sucesso na venda. Tá? Então, é uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que consiga falar com clareza tudo o que ela quer dizer e uma pessoa que não minta. Né? Porque eu não gosto de ser enganado em lugar algum. Então, assim, a gente sempre tende a achar que o vendedor está mentindo. Uhum. Né? E que Naturalmente, no inconsciente a gente já pensa isso, né? age isso. Tipo assim, você fala qualquer coisinha, fala, papo de vendedor. Aham. Não, Aí ele isso tá falando que ele quer aí- vender. Então, Quer bater a meta dele. então, justamente, a gente precisa desmistificar isso aí. Porque vendas não é por aí, não é esse caminho. Essa questão é muito, muito interessante falar, porque todo empreendedor, o empresário, enfim, também precisa vender. E às vezes eu falo assim, tem de fato o empreendedor que precisa,
que, na verdade, ele principalmente quem está iniciando, ele precisa só vender, a princípio. Se ele não vender, ele não vai avançar. Então ele precisa só vender. Mas existe vamos dizer assim, uma mentalidade limitada das pessoas que às vezes não é um empreendedor, ela é carteira assinada ou sei lá, ela tem ali o serviço dela e ela acredita também que ela não precisa vender. Mas o que eu penso, né? Quando você contrata, por exemplo, alguém de carteira assinada, ela está vendendo o serviço dela. Claro, na realidade está vendendo a hora dela. Exatamente, exatamente. Sim. E aí ela precisa, querendo ou não, o patrão dela é um cliente dela. Sim. Às vezes as pessoas não olham dessa forma, mas se a pessoa começa a olhar dessa forma, acho que talvez aí até um segredo para crescer, né? Então, se a pessoa começa a olhar o patrão como um cliente, cara, talvez a percepção no trabalho, no que ela está fazendo, se antecipar ao que o cliente, o patrão pede, enfim, ter essa visão, eu acho que muda totalmente o jogo para a pessoa crescer na empresa. Com certeza. Então essa vertente, né, que às vezes a gente fala, não, o empreendedor, ele tem que ser um vendedor e tal, mas cara, vender para todo mundo. Todo mundo tá vendendo alguma coisa. Quando você tá, sei lá, vou namorar, vou casar, você tá vendendo você para aquela pessoa. Claro. Então acho que segue muito esse princípio. Não tem como você viver sem venda. Sabe? Verdade, Você verdade. sempre tá vendendo uma coisinha. Sabe Quando tá apaixonado também, né? Mas Vende um monte de coisa. Depois na hora de Não casar. pode mentir. Depois na hora do casamento é que a gente vê a realidade. É verdade. Então, pegando o gancho que você falou aí, de todo mundo pode ser vendedor e tal, até uma mãe é uma vendedora. Porque se ela tá ali em casa, né? E ela precisa levar o filho dela 3 horas da tarde pro inglês, e o filho tá lá e fala assim, não quero. Aí a mãe vai lá, explica, meu filho, olha, vai ser bom pra você o inglês, você precisa ir pro inglês. E aí ela convence de forma clara, direta, se relacionando ali com o cliente, com o filho, e sem mentir, porque é uma verdade que o inglês é bom pra criança, e sem mentir, ela tá vendendo aquela ideia de que a criança precisa ir para a escola. Então, ali, 3 horas da tarde, aquele clima, um sol e aquela quentura e aquele negócio todo. E o menino, toda hora eu tô querendo falar com o cliente. E aí o menino fala assim, não quero ir. E aí a mãe vai lá e convence. Isso é venda. Aí ela vai e leva o menino para a escola de inglês. Isso é perfeito. Então, assim, todo mundo pode ser um vendedor. Mas nem sempre, aí tem um ponto que você usa até o exemplo da clínica, né? Mas tem um ponto nisso também, que aí como uma pessoa, por exemplo, eu não tenho perfil nenhum de vendedor, mas preciso de um vendedor. Qual que seria talvez uma solução para essa pessoa? Sei lá, alguém está assistindo a gente, tem uma empresa que, sei lá, já de alguma forma já vende, sei lá, porque ela está numa região boa, enfim. Mas ela não consegue, inclusive só um parênteses aqui, Resende, eu particularmente acho muito difícil achar vendedor. Eu particularmente acho. Já conversei com algumas pessoas e algumas pessoas falaram, cara, realmente é complicado achar vendedor assim, vendedor bom em Resende. Entendi. Tem os vendedores bons, mas às vezes eles estão, como a Cris às vezes fala, estão trabalhando. Então, é difícil quem é bom trabalhando. Mas assim, não tá caindo do céu, não tá, sabe? Mas essa pessoa que às vezes um empresário não tem, e às vezes ele não tem nem a condição de contratar alguém, mesmo tendo ou não tendo, qual que seria o caminho, vamos dizer assim, para ela trazer ou traz um vendedor, ou ela começa a aprender? O que você acha que seria mais interessante para uma pessoa nesse perfil que eu te falei? Entendi. Se ela tá vendo ali que a demanda começa a aumentar e ela precisa colocar uma pessoa, vamos partir do princípio que ela pode contratar alguém. Ela precisa contratar um vendedor, né? Se ela não conseguir contratar um vendedor, como a maioria já estão aí trabalhando, que ela contrate uma pessoa e que ao longo do tempo ela consiga treinar essa pessoa e ensinar a pessoa. Então, assim, partindo desse princípio de que a pessoa tem condições de contratar alguém, o interessante é contratar, sim, um vendedor. E o vendedor, como você comentou ainda agora, é o que move as coisas, é o que move uma empresa. Então, assim, uma empresa, ela só consegue sobreviver com vendas. O principal ativo de uma empresa são as vendas. Exato. Então, assim, é necessário e é muitíssimo importante ter os vendedores. Se a pessoa, por algum motivo, não consegue contratar uma pessoa, que ela aprenda, assim,
a vender, Uhum. né, o serviço ou o produto que ela tenha, que ela comece a aprender isso, aprender as técnicas. Não precisa ser rápido, pode ser devagarzinho, vai aprendendo, porque só o fato dela ser empreendedor já é um sinalzinho positivo Que ela tem de uma que ela essa. tem alguma Aham. coisa diferenciada que ela vai conseguir se relacionar com a pessoa, Uhum. conseguir fazer uma ligação sem medo. De alguma forma ela já De vendeu alguma uma vez, forma né? já vendeu alguma vez na vida. Então, assim, tendo um perfil empreendedor, a pessoa já tem um pontinho ali a mais. Dentro dessa. Assim, a pessoa vai aprender, né? Falando sobre essa pessoa que vai Uhum. aprender. O que você acha que é essencial? Assim, que você tem que aprender isso. E se tem algum segredo também, qual que é o segredo da venda, né? Como é que funcionaria isso, assim, na prática, né? Isso na prática tem uma coisa, tem várias coisas, mas a principal coisa assim, da venda, o principal segredo da venda é a ligação telefônica, porque desde sempre a gente ouve as pessoas falarem, faz uma ligação, liga para tua pessoa. E na Uhum. venda hoje é o melhor caminho, é o melhor contato que você tem Uhum. com uma pessoa no nosso século XXI, que a gente Uhum. tem no momento é um telefone celular. Sim. Todo mundo tem um telefone celular, todo mundo tem um WhatsApp. A pessoa fala assim, não tenho crédito, mas o WhatsApp tem ligação Aham, gratuita. Então, exatamente. assim, você precisa perder o medo de ligar. E aí, o primeiro passo é você ligar para a pessoa. E aí, você entra naquela primeira questão, que é a questão do relacionamento. E aí, você vai se relacionando com a pessoa. Vai trocando uma ideia, vai falando: olha, como é que você tá e tal, tudo bem? E aí, você segue um script, né? Você pode montar um script para você, um roteiro para você. Uhum. E você começa a fazer ligações para os clientes. Né, para aquela pessoa que você pretende vender. E aí você vai se relacionando, você nem sempre assim numa primeira ligação você pode Você, vender, aham. você vai vender alguma coisa. Não, liga para saber como a pessoa tá, liga para saber como que anda os negócios Pra, dela. tipo, estreitar um pouco os laços, né? Então Pra... assim, cair no relacionamento. Você liga para cair no relacionamento. Entendi, Então entendi. assim, o segredo, A primeira a coisa é o primeira coisa do relacionamento, né? segredo é o relacionamento. Dentre as várias formas que a gente tem, porque a gente tem o e-mail, tem o próprio WhatsApp, tem mensagem de texto, tem, às vezes tem até assim, ó, tráfego pago, Uhum. tem tráfego orgânico, tem de todas as outras coisas que a gente tem, a principal delas, e que na minha opinião é a melhor, Eu é ia a perguntar isso ligação. É agora. Qual é o ligação. melhor? É, A melhor é a ligação. é É a verdade. ligação, porque você tá ali, a pessoa tá lá do outro lado da cidade, tá em outro lugar, Uhum. e aí você fala com ela, você fala assim, e aí, né? Nesse orçamento que você fez aqui, o que que a gente pode fazer? O que que eu posso fazer por você pra gente melhorar? E aí você vai, conforme o relacionamento vai crescendo, criando aquele relacionamento com a pessoa, você vai sabendo o que que ela vai precisar para que você Uhum. ajude ela. Então, assim, eu preciso de ajuda nisso. Aí você liga para ela, aí você vai estar ali preparado e disposto Uhum. a ajudá-la. Entendi, legal. E quando, assim, isso é para alguém que às vezes já tem um contato ou que você tem um contato dela de alguma forma, ela já mandou uma mensagem, fez Uhum. alguma Vou pedir coisa. E orçamento. para alguém que, sei lá, tô na loja e aí entrou um cliente. Tipo Certo. assim, o caminho talvez seria esse também, de vou tentar me aproximar e conversar com esse cliente, saber talvez uma informação dele, me relacionar de alguma forma com ele. Também, você acha que encaixa também nesse perfil de relacionamento quando eu, sei lá, tô na loja e chegou alguém. Uhum. Você acha que se encaixa nisso? Com certeza, porque raras são as vezes que a gente fala com estranhos, né? Aham. Então, assim, o cliente chega, aí ele já não é mais estranho. Aí ele é teu cliente. Ele entra na tua loja, aí ele é teu cliente. Ele não é mais Uhum. estranho. E aí, aquele cliente ali, você vai cortejá-lo, né? Sem se exceder, sem ficar na cola dele, sem ficar no pé Uhum. dele. Você vai cortejá-lo e vai ajudá-lo. E aí você tenta, ao máximo possível, pegar a forma de contato dele. Qual que é a melhor forma de contato dele? Às vezes é um e-mail, às vezes é o telefone, às vezes é o WhatsApp. E aí você vai falar com ele naturalmente como se fosse um cliente. Porque o que que acontece? A gente tem medo de dar o telefone. Eu já fui Uhum. em vários lugares e eu tenho medo de dar o meu telefone. Eu também.
Por quê? Porque a gente dá o telefone e a Você pessoa é acaba muito nesse- chata. Aham. A pessoa não Perturba. para de te ligar, fica te Horário perturbando, também, né? Eu às acho que a vezes pessoa tem que ter horário. senso do horário tem que ter o que... senso. É. Então, assim, eu não gosto de dar meu número de telefone num primeiro contato. Mas se a pessoa fala assim, mas tudo bem que você não me deu o seu número de telefone. Agora vamos para a prática aqui. Tudo Aham. na prática. A pessoa fala assim, não tenho interesse em dar o meu número de telefone para você agora. Aí você pode respondê-lo assim, olha, então deixa o seu contato, que se a gente tiver alguma promoção que possa te interessar, a gente te manda e você responde pra gente. Então, assim, não necessariamente você ficar com aquele contato e ficar ligando para ele, Uhum. ficar mandando mensagem. Sim. Não, você vai identificar o que aquela pessoa precisa. Ah, eu Uhum. preciso de tal tipo de roupa, eu preciso de tal tipo de material para uma construção, eu preciso de tal tipo de contrato, né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa muito ampla, né? Aham. Então, assim, todas as coisas que a pessoa precisa, você vai direcionando ali, você vai Pra buscar o interesse dela, né? o interesse dela primeiro, para depois você fazer o contato. Inclusive, antes da ligação, para você falar com ela, ligar com ela, você precisa se preparar. Você não pode sair ligando para ela assim à toa. Você precisa se preparar, você precisa ver realmente o que a pessoa está precisando, analisar direitinho qual que é o perfil da pessoa, entendeu? E aí você liga sempre com uma voz, não com uma voz muito, como que fala? Alegre e nem triste. Alegre nem triste, mas uma voz que de ajuda mesmo, uma voz de Aham. amigo, uma voz de que você vai resolver o problema da pessoa, porque se eu estou indo numa loja ou em algum lugar para fazer alguma coisa de compra de comércio, é porque eu estou precisando daquilo. Sim. Então, se a vendedora se tornar a minha amiga, o vendedor se tornar o meu amigo, é interessantíssimo para mim. Uhum. Um exemplo é que eu fui aqui em Resende, lá no Ponto Frio. Lá tem um vendedor chamado Wellington. Sabe até o nome dele. Até o nome do cara. E ele vai ficar super feliz. Vai né? ficar super feliz que eu vou falar sobre ele. Então, assim, eu acho que ele nem lembra de mim. Mas eu já fui lá e toda vez... cadê o Wellington? Hoje ele tá de folga, ou então hoje ele não veio. Assim, na parte da tarde ele não veio. Mas quando eu encontro ele lá, virou praticamente um colega, assim, virou um amigo. Porque aí eu vou lá e eu compro as coisas só com ele. Eu quero comprar só com ele. Essa semana mesmo eu fui lá, ele tava de folga. Aí eu falei, não, então vou voltar outro dia. E é que aí muito eu vou chato falar quando com você ele. vai comprar alguma coisa. Tipo assim, assim, todo mundo gosta de comprar, mas tem coisa que você, cara, isso aqui, nossa, eu tenho que parar pra comprar isso aqui. E aí, pô, é muito diferente quando você vai comprar com um amigo uma coisa que você não gosta. Uma coisa que você gosta já é bom, mas uma coisa que você não gosta Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, acho que venda tem que estar tá ligada também à confiança, Uhum. né? Porque você sabe que esse vendedor não vai te botar numa furada. Justamente, por isso que eu falei da Então mentira. tem essa, exatamente, aí tem essa Não pode confiança. Exatamente. O relacionamento traz isso, E aí, né? e aí ele não comprou naquele dia e voltou para comprar no outro dia que ele estava. Qual que é o nome Por disso? confiança. Exatamente. É Exatamente. verdade. Então, assim, toda vez que eu vou na loja do Ponto Frio, Você lá não no se sente shopping, enganado. eu não me sinto enganado e eu sempre vou com aquele vendedor. Uhum. É claro que todos os outros também são bons vendedores. tá? Não, Mas- sim, mas é porque criou ali um elo, né? Justamente. Uma conexão. Justamente. Então, essa parte de relacionamento com o cliente é um fator principal. Para mim, esse é o segredo da venda. E dentre as ferramentas que a gente pode Uhum. usar, a ligação é a melhor. Uhum. E não existe desculpa. Assim, tem feriado. Então, assim, quando você tá lá no seu ambiente de trabalho, e aí todo mundo fala, mas teve feriado de carnaval, então por isso que a gente não bateu a meta. Isso não é verdade. É só você pegar no telefone e ligar para os seus clientes, entendeu? Uhum. É porque as pessoas têm mania de contar historinha, né? É. Historinha. Tem uma pessoa que eu sigo, que é o Paulo Vieira, né? E ele fala muito sobre isso, né? Sobre historinha, sobre mimimi, né? E às vezes, quantas vezes a gente mesmo não conta historinha, né? Uhum. Para poder justificar os nossos a gente fracassos, para justificar porque que a gente não conseguiu, Exato. né? Então, uma das coisas que eu fico muito na minha cabeça é quando eu vejo que eu tô contando historinha, eu mesmo tento brigar comigo. Eu falo, Cristine, pode ser ridículo que tu tá Para, contando para. historinha, Cristine. Porque choveu. E daí? A mulher que, no meu caso, que quer fazer unha, ela vai nadando, mas ela vai lá fazer. Vai. Entendeu? Então, assim,
Não tem. Agora, o que você fez para que ela tivesse essa vontade de sair de casa e atravessar o rio, entendeu? Para chegar na sua loja, né? Legal. Então, assim, aí você tem que trazer para você essa responsabilidade, né? Não é simplesmente ficar assim, eu abri a loja e tô lá esperando o cliente chegar. Então, Né? Exatamente. Então, assim, a pessoa tem que ir buscar, tem que literalmente buscar. Você tem que fazer com que a pessoa, né, tenha esse desejo pela sua marca, que queira ter a sua loja, queira, né, que tenha esse vínculo, que tenha essa confiança, né, que Eu tenho essa experiência, às vezes, com os clientes aqui, e assim, é muito legal que a gente, às vezes, bate de frente com historinhas assim, né? E a gente já chegou em casos de abrir o WhatsApp. Vamos abrir o WhatsApp então para ver? Aí abre o WhatsApp do cliente para ver como é que ele tá respondendo. Porque assim, o contato chega. E a gente sempre fala, olha, precisa ter um vendedor lá na ponta quando esse contato chegar. Não dá para ser um atendente. É uma das primeiras coisas que eu falo, ó, não dá para ser um atendente não, tem que botar um vendedor. Se for um atendente, não vai vender. Tem que ser um vendedor. Porque a pessoa vai chegar interessada. A pessoa não chega assim, onde que passa o meu cartão aqui? Não. Porque não, você tem que convencer a pessoa. E aí eu sempre falo isso. E aí, assim, já teve casos de fato, de historinha, assim, ele chega e para de me responder e tal. É mesmo? Te mandei 20 contatos aí, como é que foi? Então, 2 aqui respondeu, os outros pararam de responder. Vamos lá, vamos abrir. Aí vai ver, o cliente mandou mensagem 9 horas, eu respondi 3 horas da tarde. Aí, sabe umas coisas assim? Tipo, o cliente perguntou uma coisa, eu só respondi aquilo, não quis saber o motivo por ele ter me perguntado aquilo. Por exemplo, tem, sei lá, vocês têm a cor laranja do esmalte? Aí vai chegar, Não tem. Ah, Tá, obrigado então, obrigado, tchau. podendo dizer, olha, tem outras Valeu. cores. Exatamente. Exatamente. Então, é isso aí. eu não tenho dessa marca que você pediu, mas essa outra aqui é muito boa também, tem ótima cobertura. Que aí você tem- entende você vai. exatamente. Sim. Por que ela quer laranja? O casamento é laranja, que não sei o aí quê. você, Aí você vai meu ter vestido, eu quero o combinar. rosa combina com laranja. Isso, Sabe? É exatamente. entender o problema. É isso aí. É isso aí. Eu acho que dá a solução, né? Eu acho que todo negócio é isso, né? Nós temos negócios para quê? Para dar soluções. A pessoa vem com e não devolver outro problema, né? Eu acho que na venda, às vezes, a pessoa devolve outro problema. Aham. Por exemplo, quer vender e tudo. Mas aí tem lugar também que não facilita, né? Eu até falei aqui da questão do Norte Madeira, do frete grátis, Uhum. que super facilita. Sim, Mas sim. tem pessoas, Tem por gente que exemplo, não. você quer comprar aquilo ali, tá bom, mas aí o frete é mais caro do que o negócio É que você tá verdade. comprando. Então, quer dizer, a Acontece pessoa não isso. quer vender, né? Exatamente. Eu sei que às vezes tem situações que precisa ter um frete, alguma coisa assim, mas assim, tem que tentar facilitar a Facilitar a vida de vida quem tá dele. comprando. Exatamente. Se você faz de tudo para dificultar, a pessoa não vai comprar. Né? Exatamente. E a gente tá cheio de clientes, né? A todo momento. Sempre a gente tem clientes. E tem uma coisa aqui, que a gente tava falando de Resende, que a gente não encontra vendedor em Resende. Mas tem uma coisa que é de Resende Você também. encontra em vendedor recente? Eu consigo encontrar. Posso encontrar sim, Mas é você porque- monta também, né? Você monta Você não, pode né? não estar pronto, mas você treina. Treina, exatamente. Isso. E assim, eu posso encontrar também, posso pegar uma pessoa totalmente cru e Uhum. conseguir fazer dela uma boa vendedora ou um bom vendedor. Mas tem uma coisa aqui em Resende que é regionalismo. Nessa região aqui, a gente tem uma certa dificuldade de ser atendido no WhatsApp. Eu tô falando isso como consumidor, Uhum. não como vendedor. Então, assim, às vezes eu mando mensagem para um lugar, a pessoa só responde 2 dias depois. Nossa, isso é Caraca. desesperador. Então, aí a gente fica pensando assim, ué, a pessoa tá falando que não tem cliente. Eu sou um potencial cliente. Sou um potencial, não tô assim à deriva. Não tô Exatamente. passando na frente, não. Eu entrei entrei na na loja. loja, eu não tô passando. Eu entrei na loja. Você não vai abordar quem tá passando, você tem que abordar quem entrou na sua loja. Você tem que saber tudo da pessoa que entrou na sua loja. Tudo que eu falo assim, os básicos, né? Por que ele Aniversário, entrou? é interessante você saber o Uhum. aniversário do cliente. Quando foi a última vez que ele comprou? Uhum. E se ele comprou, por exemplo, 1 ano atrás, poxa, você nunca mais mandou mensagem para ele, você nunca mais falou com ele. Eu já fiz experimento que um cliente comprou 6 meses atrás comigo, e aí eu liguei para ele, eu falei assim, eu nem tava precisando não, mas agora que você me ligou, eu lembrei que eu estou precisando de uma outra coisa. Uhum. Aí eu fui lá e a gente fechou a venda. Uma outra situação é de um cliente que eu liguei também, e ele falou assim, olha, não, no momento não tenho interesse, não estou interessado, mas tem uma pessoa que comentou comigo e na hora eu não lembrei de você.
Ele falou assim, eu não lembrei de você. Mas como você me ligou, acabei de lembrar. Eu vou passar o teu contato agora para ele falar com você, para você dar continuidade na venda. E esse caso especificamente era uma venda muito grande. Então assim, um cara não comprou de mim, beleza. Mas ele tinha uma pessoa para indicar. Sim. Gratuitamente, eu não paguei nada para Exato. ele, eu não fiz nada, eu não fiz nenhum acordo. Uma ligação. Foi uma ligação só. Uma ligação que deu errado, vamos dizer assim. Justamente. Que deu certo no fim. Que Deu muito Aham. certo no fim. Então, assim, aqui em Resende tem esse problema, e aí é necessário a gente educar, fazer com que as pessoas entendam que atualmente, depois do Covid, todo mundo agora só compra pelo WhatsApp, praticamente. Exato. Só por mensagem. A Exato. gente quase não tá indo nos lugares fazer a compra. No meu Muita ramo gente mesmo, compra no WhatsApp, no meu Ou ramo então, às mesmo, é vezes, só vai WhatsApp, presencialmente, mas praticamente. antes quer perguntar informação. Porque antes tinha muito disso, né? Eu não. Ah, aquela loja tem isso, é mesmo, já vi que tem lá. Ah, vou lá ver. Isso. Ninguém pensa assim. Depois Eu do vou Covid, mandar o WhatsApp, vou saber se tem, Justamente. depois eu vou. Mas justamente. já teve situação de eu perguntar e falar, a gente não passa preço pelo Instagram. Aí você manda um direct. A gente não passa preço por aqui. Passa Então. por onde? Aí você me diz, passa por onde? Então, Entendeu? Scooby-Doo Eu tô pra falando assim, eu tenho descobrir que a implorar para historinha. poder ter Eu tenho que- direct. Gente, porque assim, aí você mandar um direct, você pode mandar a qualquer hora. A pessoa vai responder a hora que der. Mas que eu digo assim, você às vezes na correria, o tempo que você iria em 4 lojas, você manda ali e você tem informação. Exato. Naquele exato Né? momento. Aí você vai na loja, às vezes um valor é diferente, né? Às vezes um valor alto, e você vai na loja para fechar. Né? Exato. E aí você vai lá ver se a loja existe, se ela é física mesmo. Sim, sim. Porque ainda tem isso, ainda temos golpes ainda. Exatamente. Não pode tem que cair ter no cuidado golpe do com o WhatsApp. golpe. Não pode cair. Não pode. Tem muito golpe. Então, assim, você vai lá, vê se a loja existe fisicamente. Aí você vai lá e faz a compra. E isso estressa a gente, porque não é só uma ou duas lojas, são várias lojas que elas não estão respondendo no WhatsApp. Uhum. Então a gente precisa Muito menos o Instagram. Instagram, educá-los, então, isso é. E tem muita gente que. Tem gente que compra no Facebook ainda, no Messenger. Se você manda mensagem, tem gente que No compra lá Marketplace, ainda, no né? Marketplace também. Tem gente que compra no Instagram, tem gente que compra no WhatsApp. Talvez, eu vejo que tem dois lados dessa moeda aí. Tem um lado do empresário que ele já cansou. Eu pego isso direto. Tem empresário que já cansou de trabalhar com WhatsApp. Por diversos. O WhatsApp ele é uma ferramenta de conversa. Eles estão começando a melhorar agora o business, o WhatsApp Business. Que já tem algumas ferramentas legais e tal, mas ainda está longe de ser um CRM. Está longe de ser um local onde você consegue ter relacionamento e atender o cliente. Então, tem muita gente que já cansou, assim, cara, eu não consigo atender no WhatsApp mesmo. Tipo assim, tem cliente que, eu já vi cliente que o cara falou assim, cara, eu quero cancelar o WhatsApp. Teve um rapaz que falou assim pra mim, Mas é porque tem muito cliente ou porque... porque é muito complicado gerenciar o Entendi. WhatsApp. Ele é difícil de gerenciar. Então você pega, por exemplo, uma loja que tem muita entrada de produtos pequenos, né? Por exemplo, sei lá, uma drogaria. Você pega um pet, como que é o nome? Essa casa de ração, né? Então Sim. é muito difícil. Às vezes, assim, casa de ração até que nem tanto, mas tem empresas que recebem muito WhatsApp por dia, porque eles vendem mercado, por exemplo. Pega um mercado. Caraca, o tanto de gente que não deve mandar mensagem para um mercado se ele tivesse WhatsApp. Sim. Então, seguindo esse princípio, muita gente cansa de ter um WhatsApp, muitos empresários cansam de ter um WhatsApp por conta dessa... Mas aí tem um outro ponto. Tem o usuário que acaba que tem que pedir também. Então, são dois lados. Aí, minha opinião no meio disso tudo. Eu acho que, primeiro, o empresário não pode parar nisso. Assim, pô, tem muita mensagem, cara. Hoje também tem ferramentas que podem te ajudar de alguma forma. Mas às vezes também ele nem tem tempo. Beleza. Mas tem ferramentas, igual a gente faz aqui para lojas de imóveis. Marketing para lojas de imóveis. Certo. O cliente na loja de imóveis, imagina você comprando um móvel pelo WhatsApp. Você vai perguntar todas as cores. Você vai perguntar todos os modelos. Você vai perguntar o tamanho, centímetros, vai medir na sua casa. Imagina mandar tudo isso pelo WhatsApp. O vendedor tem que tirar foto de cada coisa e mandar no WhatsApp. E aí, imagina tanto de mensagem. Porque aí, se for uma pessoa, tranquilo. Mas aí, 10 pessoas te mandando mensagem. Aí, você tá mandando mensagem de cama para um, mas ele tá querendo fogão, às vezes até sabe? confunde, né? Exatamente. Opa, Então, mandei acaba errado. que não é uma ferramenta 100% assim, ideal para se conversar com o cliente. Mas, aí, assim, tem várias ferramentas que podem auxiliar nisso, né? Mas também tem um cliente que
entre aspas, também é um tanto chato. Tem cliente que pega só uma informação, o preço. Legal, sabe o preço, mas tem cliente que manda tudo, quer saber tudo pelo WhatsApp. Sim. Então, assim, são dois lados que eu acredito que está mais no lado do empreendedor de se inovar e buscar alguma ferramenta que possa ajudá-lo, sabe? Eu acho que o mais difícil é você ter o cliente. A partir do momento que você tem, Exato. meu querido, dá teus pulos, se ajeita, entendeu? Tiver que contratar a gente, contrata o fulano, fica você com esse celular, você fica. Tô vendo que o tenha negócio tá 10 ficando. Vou celulares, virar né? quase que e-commerce. Vambora. Teve um Cada cliente com- que entendeu? ele ia cancelar o WhatsApp. E aí ele falou, antes de cancelar, eu vou ver quantos que o WhatsApp me gera. 100 mil reais. Falei, Então, você vai nossa. cancelar isso mesmo? Então, Você vai e cancelar aonde isso tá mesmo? todo mundo, né? Todo mundo Você tem vai- WhatsApp. Falei, você vai mesmo parar com o WhatsApp? Então. Ele, não, tem que dar um jeito. É, 100 mil reais. E aonde o cliente tá, né? Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo fala pelo WhatsApp. E Se aí, ele organizar isso mais, ele pode ganhar muito mais. Exato, com certeza, exato. o WhatsApp, ele é muito... E desorganizado, né? Ele é muito de imagem, né? Então, assim, você vê uma imagem, você vê como que é, às vezes a foto engana, mas Uhum. você já vai tendo uma noção, é aquilo que você falou, eu vou medir aqui, vou ver quanto tem, vou medir aqui na minha casa, vou ver se vai dar certo. Então, assim, como o WhatsApp é muito de imagem, a gente cai naquilo que eu falei no início, que é a ligação. Você pode até falar com o Uhum. cliente, você pode até mandar as informações para ele, mas o que vai fechar é a ligação. Então, você ligando para ele, você vai dizer, olha, Uhum. o produto tal, ele tá aqui, ele tem essas especificações. E aí, vamos fechar? Eu já vi vendedor fazer chamada de vídeo. Muito bom. Ó, Também chamada de fica vídeo. tudo Sabe o desse que eu vi aqui. recente? Tem uma coisa, tem uma loja aqui em Resende. Eu acho que é, eu não sei, eu acho que é Outlet Resende, alguma coisa assim. Eu acho que toda noite, eu não sei se você segue, mas eu acho que toda noite ou toda terça, uma coisa assim parecida. Elas fazem live, são duas mulheres, elas fazem live dos produtos que ela tem ali e elas colocam um código e falam assim, olha, o vestido tal, código 5, tá R$ 49,90. Aí as mulheres vão comentando. E tem homens comprando ali também para suas esposas. Entendeu? Então, assim, eu quero aquela peça de número 5, eu quero aquele sapato de número 43. Então, assim, as coisas, atualmente, elas estão se atualizando. Uhum. E a gente tem que estar onde o cliente está. Só uma Então- dentro do Tilete Resende. Patrocina nós aí. Tem que ver bem direitinho Bem- onde que é, aonde que é o Instagram deles. Eu acho- Tenta ver aí. Vou ver. Acho que Não até tem, segue. a questão agora é que não dá mais para você focar só em ponto. Uhum. Tipo assim, vou fazer lá Ponto porque físico, né? lá é um bom ponto, querido. Não Você existe vai mais ter que Você vai ter que arregaçar as confessar, mangas, exatamente. você vai ter que ir pro online, você vai ter que ir pra Uma- internet. uma Você não tem situação- como mais você ficar só dependendo de quem tá passando ali na frente. Exatamente. Você vai ter que entrar na casa da pessoa como estamos fazendo com você nesse momento, Exato. entendeu? É isso aí. Tem que se Você tá atualizar. deitado aí Isso no aí. sofá, Aham. né? Ou, E a gente tá aí falando pra a sua você. esposa tá mandando você jogar o lixo fora, você jogou até agora, entendeu? Mandando você lavar a louça. Criança Mas tá você tá gritando. aqui assistindo, a criança tá gritando, você tá, entendeu? Mas a gente tá aí entrando na sua casa, tá, Ó, entendeu? a ordem de jogar o lixo fora só dura 1 minuto. Só fazer- Se você não jogar dentro de 1 minuto, Um ela vai lá. minuto? Um A sua esposa é minuto. muito boazinha, tá? O meu é 3 segundos. Se não levantar e na hora que eu falei, eu já levanto e já Não. pego o lixo. Lá em casa já tá no perpétuo. Por que que Já Não é Não, recorrente. precisa, não precisa Lá- mais. Lá em casa já tá no perpétuo, assim, já é recorrente, sabe? Tipo, você já sabe o que tem que fazer, velho. Não, Faz mas logo. eu tô há 14 anos falando, né? Então, Mas já era pra estar no perpétuo, já era Já pra tá estar no perpétuo. enraizado, Tá no entendeu? perpétuo. Mas é não o tá. lixo, é o garrafão de água. Vira o garrafão de água aqui pra mim. Aí você fala, tá, você tá aqui na mesa, aí eu viro o garrafão de água pra mim. Aí você, tá bom, eu vou já virar. Tá bebendo uma água. Quando você termina de beber uma água, ela já virou o garrafão sozinha. Exatamente. É Tem isso. uma, tem uma moça que eu vi uma vez o vídeo dela, ela falou assim, que o homem não gosta de ser mandado. Então, quando a mulher pede alguma coisa, ele faz o upload 5 minutos pra, tipo assim, ó, não ficar muito feio, sabe? Tipo assim, pô, ó, eu vou ir, mas não vou ir agora porque ela tá pedindo. Aí a mulher vai e depois que passa 5 minutos fala assim, já fez? Aí vai um outro upload pra 5 minutos depois. Eu falo, daqui a pouquinho. Acontece isso muito lá em casa. Falei, cara, e no inconsciente, eu não sei se meu consciente funciona assim, mas
Sim, eu não sou assim, mas sei lá, vai que no inconsciente é É assim. sim, você não mente aqui não. Ó, o vendedor, não pode mentir. Entendeu? Não. Exatamente. Mas eu não penso Não assim, perguntar tipo pra assim, sua ela esposa, pediu. ela tá ali, ó. Não, assim, ela pediu, realmente demora. Às vezes demora, com certeza. Não sei por que Mas a assim, gente não é, sabe, tipo assim, não vou demorar porque ela que tá falando. É, não, sim. não é assim. É sim. Não. Pelo menos eu não penso assim, né? É Mas. pior que 3 homens aqui dentro, gente. Só eu aqui. Três Eu vou contra ter que um. me comportar e concordar com eles pra poder eu não ser. Mas só para finalizar essa questão do WhatsApp, porque eu falei, não trouxe uma solução. Falei, tem ferramentas, mas não falei. Mas um exemplo, nesse caso da loja, né? Ela tem um site, por exemplo, que é um marketplace. Um marketplace não, que é um vitrine, um site vitrine. Sim. Então, sei lá, roupa. Pô, tá lá na vitrine, no site, você manda o link. Qual produto você quer? Você pega o link do produto e manda pro cliente. Em vez dele ficar perguntando Sim, a cor de sim. tudo, ele tá ali, ele abre e ele já vê, ó, eu quero essa cor aqui e tal. Então, facilita, Com, entendeu? com as atualizações, o WhatsApp depois colocou o WhatsApp Business, É, né? agora tem Agora também tem ali. catálogo, Isso, tem a agora parte tem que você catálogo. coloca lá o link, né, onde você quer mandar o cliente. Então, assim, as ferramentas, elas estão aí, basta a gente aprender a usá-las Uhum. e é só sucesso. Se usar as ferramenta com técnica e relacionamento, o negócio. Então, aí Negócio- vai dar o trio aí 100%. Legal, legal. Bom, Patrick, muito bom conversar com você. Eu amei. Ai, gente, gostei dá pra vontade da caramba. gente ficar aqui batendo Dá, não dá? papo. Eu já falei, se deixar mais jujuba, se deixar. Então, amendoim. Se botar mais água. Não, ó, agora ele vai A comer, gente mas fica- normalmente, gente, é só a gente que É só a come. gente que come. Eles são sempre muito educados e comportados, a gente que não, né? A gente que A come. gente- Eu acho E- que a gente tem medo Eu de já cair comi no tanto solo. aqui É, começar que eles tiveram que repor. Eu acho que a gente fica com medo de sair Com medo de o sair o som som, que né? é da comida. Eu nem sei se Depois. sabe, mas a gente vai comendo aí. Mas se não comer, depois o pessoal aqui. O pessoal terminou isso aqui, o pessoal come. O pessoal come. Pessoal Então, assim, aqui, ó. o pessoal... o pessoal come. Tem um pessoal aí É, né? que só come essas coisas. Não, mas é sério, né? Falando sério. Eu acho que venda é muito importante para todo, como foi falado aqui, é muito importante. Eu acho que é muito legal trazer esse assunto. Um dos assuntos principais para o empreendedor, né? Para o empresário, para você que quer empreender em Resende, que quer trabalhar em Resende. Resende é uma cidade muito boa, assim, muito acolhedora, principalmente para empreendedores, mas Tem muitas oportunidades. tem muitas oportunidades, mas sem venda, cara, é o coração. Então, se você está pensando às vezes em abrir um negócio, em fazer qualquer coisa, ou então, como a gente falou aqui, né, quer trabalhar de alguma forma em qualquer área, sendo fichado ou não, cara, aprenda vendas. Venda você, venda o seu serviço, venda quem você é. Que isso, não no sentido assim, de estar se dando, né? Mas no sentido de, cara, aprender a perceber no que as pessoas dão valor. E vendas é uma coisa que nunca vai acabar, né? Nunca. Nunca vai acabar Nunca. e ela também não vai ser engolida pela inteligência artificial. Porque a gente sempre quer ser entendido por um humano. Exato. Quando eu vou em algum lugar ou eu entro em algum site, eu tô falando com um robô, em algum chat, alguma coisa assim, eu não gosto de falar com um robô. Eu também não. Eu gosto de falar com uma pessoa humana que vai entender Uhum. os meus problemas, que vai me É ajudar. o futuro também, né? Acaba que é o Justamente. futuro. Então, assim, a profissão do futuro, na minha opinião, continua sendo a profissão de vendedor. Porque é uma profissão que nunca vai acabar e ela não vai ser substituída pelo chat GPT ou pela inteligência artificial. Uhum. Nunca. Não vai conseguir ser substituído nunca por esse tipo de plataformas, de programas. Naturalmente o ser humano precisa, né? Sim, as pessoas se conectam com pessoas, né? É muito isso. Eu vejo muito assim, vulgarmente falando, mas vocês pensam assim. Por exemplo, eu vejo no Instagram, eu entro no Instagram de alguém, aí eu vejo aquelas artes com aquelas pessoas, também às vezes só que não é, de banco de imagens. De banco de imagem, aham. Sim. Vendo só coisa de banco de imagens, mas aquilo não me conecta muito. Aí quando você vê uma mãe, sei lá, segurando um filho, fazendo alguma coisa, aí você fala assim, eu sou mãe também. Legal. Cria conexões, né? Sim. Quando você vê que a gente como a gente de verdade, né? E a pessoa tá lá, a ruguinha dela aqui, ó. Entendeu? É igual a minha ruguinha aqui também. Então, assim, essas coisas se conectam. Isso acho que dá identificação. Você, né? Eu acho que isso conecta mais. Eu acredito muito. Eu acho que essa questão de pessoas, sempre o ser humano vai precisar de outra pessoa, né? Sempre Assim, do outro eu acho lado da
linha, Exato. do outro lado da linha sempre tem que ter uma pessoa. Sempre, Ser humano. sempre, né? É verdade. Todo mundo quer atenção, né? Quem não quer ser bem atendido, bem acolhido, bem recebido? E quem vai fazer isso bem, assim, né? É o ser humano, ele não vai perder isso, né? Assim, Tem coisa assim que às vezes eu ficava me perguntando, poxa, eu tô precisando comprar tal coisa. Se aquele vendedor me ligasse nesse exato momento, eu comprava agora. Você não já teve esse pensamento? Você fala assim, caraca, se Já. aquele meu vendedor comprar agora, eu Agora, dava meu cartão agora. agora pra ele Uhum. ele fazer o link de pagamento lá e eu comprar aqui agora, porque eu queria tanto aquele negócio, você tá ali dirigindo, aí vem aquela vozinha, poxa, se aquele vendedor me ligasse agora dele. É assim mesmo, é assim mesmo. Então ficamos aí com essa questão da ligação, né? Que isso serviu Exato. muito para mim, tá? Exato. Serviu Ligar muito pro para mim. cliente, né? É um Exatamente, porque é diferencial. uma coisa que eu preciso melhorar. Essa questão de ligar para o cliente, No né? teu caso, O meu serviço de principalmente- recorrência, né? Sim. Uhum. Então, se a pessoa ficou um tempo sem vir, já precisa ligar Sim. né? E aí, tudo E saber bem? que não fugir, pra saber se ela fugiu ou não pro concorrente, né? Ou então, assim, tudo bem? Ah, não, porque eu tô viajando. Não, é porque a gente sentiu sua falta. Quem não gosta, Não, né? muda, Com certeza. muda. E vê que você muda se a sente experiência do especial, cliente, Com muda. né? Fala, certeza. poxa, sentiram a minha falta, Datas né? de aniversário, Dia É. das Mães, todas essas datas Sim. comemorativas, a gente fazer alguma ação com foco no cliente, Uhum, né? Tem que fazer essas ações de marketing é. para isso, para que o cliente, Isso aí você como é a nossa trabalhar com quem intenção, você se já sentir, tem, né? se sentir Sim. especial, que é o que eu mais Essas queria. datas eu uso muito, assim, a meu favor lá, né? Uhum. A da empresa. Mas essa questão da ligação, realmente, acho que foi nada é à toa, né? Então, É a Jesus Excelência que a gente fala. Que no fundo a gente sabe, às vezes, mas Historinha, a historinha. historinha que eu tava contando pra mim. Historinha, Ah, eu tô sem historinha. tempo, sabe? Essa historinha assim? É. Ah, não tô com tempo. Enfim, então se você Então, quiser vender mais, tem que fazer que ligação. fazer Fazer ligação. ligação. E é exatamente. simples, tá ao nosso alcance e a gente às vezes fica com medo. Não é nem, ou às nada, vezes não é não quer nem fazer. nada muito novo, né? Foi inventado lá em justamente. 2000 e pouco. Então, 2000. nem é muito Sei novo. lá Né? quanto, Não, mas- 2000, 2000 anos, foi entre os anos 90 e 2000, exatamente, que inventou a ligação. Então, e Novinho, tá né? no nosso Não- tempo. Tá no nosso tempo. E Exatamente. a gente. Aí eu fico imaginando, como será que as pessoas lá que usavam sal para fazer forma de pagamento, porque a palavra salário vem do sal, Uhum. né? De sal. Então as pessoas faziam aquele intercâmbio de sal. Então a moeda era o sal. E aí você trocava o sal com uma pessoa. Como que era naquela época que uma pessoa conseguia vender para uma outra pessoa do mesmo bairro? Exatamente. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, a gente tá com a faca e o queijo na mão e a gente não liga para os clientes. Verdade. A gente não liga para os clientes. Isso aí é até no meu próprio negócio mesmo, Uhum. tá? Eu tenho um negócio próprio, então assim, eu bato muito nessa tecla. A ligação, ela é o fator, sim, primordial, o mais importante é a ligação. Não tem WhatsApp que converta, não tem Instagram que converta, o que mais converte é a ligação. Legal. Legal. Isso aí pra mim também foi sensacional, sensacional. É Começar ótimo, a- né? Porque a gente Começar a aprende aplicar essas tanto, coisas né? aí, exatamente. Por Começar a exemplo, aplicar isso aí. para quantos clientes se ligou hoje? Exato. Hã? Quantos clientes? Posso contar a historinha? Pode. Mas Faz quando- historinha. Ah, Tava hoje, sem hoje tempo. hoje. Sabe Hoje como não é que deu, é? você tava sem Quinta-feira, tempo. dia de TBT. Ai, brincadeira. Acho que fica essa reflexão Sim, aí, sim. tá? Vou botar, Muito vou legal. botar isso numa. você Eu tem tenho que papéis tatuar, né? os que eu boto. Uhum. Eu tenho meu armário, eu abro, assim, tem uns papéis, umas frases que eu repito pra mim, eu tenho umas coisas dessas. Isso. E eu vou perguntar assim, quantos clientes você ligou hoje? Eu vou Justamente. botar isso. Essa é a pergunta. Aí você tá perguntando, quantos quantos clientes você você- ligou hoje? Exato. Quantos clientes? E olha só, a gente vende mais quando a gente liga mais, quando a gente visita mais, quando a gente oferece mais e quando a gente mostra mais, tudo mais. Então, tudo que a gente fizer de mais, a gente vai conseguir vender mais. Então, se você faz uma ligação por dia, você vai vender aquele valor. Se você faz 10 ligações por dia, muito provavelmente você vai vender no período de um mês, você vai vender 10 vezes mais. Então a gente está com a faca e o queijo na mão, precisa executar, precisa ligar para as pessoas. Ó, é isso aí. Exatamente. Top, top. Bom, Patrick, muito, assim, sem palavras, né? Aprendemos muito com você. Vamos trazer você de volta, com Muito certeza. obrigado pelo convite. Só que antes, né, a gente precisa
conversar e falar um pouquinho mais sobre os nossos patrocinadores. Antes da gente terminar, a gente já está chegando ao fim, tá, gente? Estamos chegando ao fim. Mas vamos relembrar os nossos patrocinadores. Hoje a gente tem o Deleve, Exatamente. que tem nos ajudado bastante aqui. Ó. Fez a canequinha do Vambora, né? E como Eu a gente... fiz até uma canequinha pra mim depois. Ah, é verdade, é Eu verdade. encomendei com É eles. verdade. Sensacional, linda, impecável. Então, assim, Gente, você que tem a sua empresa que precisa fazer sua caneca, pode mandar mensagem para eles, totalmente personalizado. Ó, eu já fiz aqui com eles caneca para funcionário, para entregar. Isso Eles eu ajudam. acho muito legal. Nossa, foi muito legal porque assim, eles fizeram personalizado colocaram assim, parecido o rosto da pessoa, aí colocou o nome da profissão dela, né, o que ela tava fazendo aqui com a Nossa, que gente. Aí assim, a gente colocou, acho que a logo da empresa e ainda botou um textozinho. Então eles, sabe, eles pegaram assim, qual sentimento a gente queria passar pra pessoa aqui da equipe e colocaram na caneca. Então foi muito legal. massa, assim. Sim. Então, Será que vocês têm a alça diferente? Porque Tem, agora tem. tem uma alça de coração. então, mas a que Aham. eu encomendei com eles, lá pra francesa, foi de alça de coração. Então, eu tem fiz uma uma alça de caneca com a coração. logo da francesa e uma frase Uhum. aqui linda. E coloquei com a alça de coração. Ficou linda, linda, Legal. linda. Tem uma outra também acho que dá pra mexer o açúcar, sabe? Tem Aham, Ah, sei que que você bota bota a uma colher. colherzinha. uma Aham, colherzinha sim, do lado sim. ali. Nossa, aquilo ali eu acho genial. Que legal, legal. Que legal. Mas é isso, é um presentão, né? Presentaço, É um presentaço. presentão. E aí, se você quer fazer em quantidade, você pode entrar em contato com a Isso. Deleve. Eu, no caso, quando eu fiz esse meu pra francesa, eu fiz um pra mim. Uhum. Eu amo caneca, né? Sou apaixonada, sou viciada em caneca. Então eu tenho várias de canecas. E aí eu pedi pra fazer com eles essa da francesa, com esse formatinho cabo de coração. Ficou muito lindo. Você pode fazer uma caneca só, você pode fazer várias, enfim. Uhum. Então, é isso. E Isso. agora, vamos falar da Norte Madeiras. Isso. Né? Madeiras. Você aí que está fazendo uma construção, está construindo sua casa, sua empresa, né? Está construindo qualquer coisa, não só em Resende, tá? Aqui toda na região sul fluminense. Você pode entrar em contato com a Norte Madeiras, vai estar o link aqui embaixo. Então você pode entrar em contato com eles. Eles fazem entrega em toda a região sul fluminense e frete grátis, que é melhor ainda. Então você entra em contato, tá, com a Norte Madeiras. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você não estiver fazendo construção, tem certeza que você conhece alguém que está fazendo. Alguém que está construindo uma casa, você conhece alguém. E aí você passa contato para essa pessoa, fala que viu aqui no Vambora, que vai ter um desconto especial, viu? É isso aí, gente. Patrick, suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Queria que você terminasse aí, falasse um pouco como que as pessoas podem te encontrar, às vezes para você ajudá-las, né, a se formar às vezes vendedores na empresa dela, na loja dela, enfim, conta um pouquinho aí como que a pessoa consegue te encontrar e suas considerações finais também, agradecimentos e tudo mais, mandar um beijo para a esposa. Aproveita. Então, eu vou primeiramente mandar um beijo pra minha esposa, Isso. especial pra mim. Que vai ser mais rápido para jogar É. lixo fora. Isso, prometo ser mais rápido pra jogar lixo Ela fora. vai cortar esse pedacinho. Vai Agora tá gravando. virar o garrafão também, vai ser mais rápido pra isso. Isso. Jogar o lixo fora e virar o garrafão. Prometo que vou ser mais rápido. Então, um beijo pra minha esposa, um beijo pra minha filha, que eu tenho uma filha de 5 anos. E um beijo também para minha sogra e para os meus pais, para meus familiares, que eles sempre me apoiaram na minha carreira, né? E as pessoas podem me encontrar no meu número, eu tenho um número só e eu tenho muitos contatos, as pessoas falam muito comigo, então se eu não responder, uma hora eu respondo, ou então me liga que vai ser mais rápido, tá? Se você quiser me vender alguma coisa, quiser me vender alguma coisa, me O liga. telefone dele vai estar aqui embaixo, Vai estar aqui gente. embaixo, é o Exato. 24 99282 4229, tá? Então, se você quiser me vender alguma coisa, pode me ligar que eu vou te atender. E também eu tenho consultoria. Eu dou consultoria para aquela pessoa que quer aprender a vender. A gente consegue fazer um plano ali. E é já mais interessante que uma personalizado. pessoa é mais personalizado, sabe? E principalmente a pessoa que tem medo de vender, eu consigo fazer ela Destravar. destravar e não ter mais esse medo de vender. Legal. E também as pessoas que já vendem, né? A gente pode entrar em contato e a gente ir melhorando cada vez mais o segmento da pessoa.
E quando é uma pessoa de fora, a gente consegue ter ideias para a pessoa como que ela pode fazer para melhorar mais, Uhum. tá? Vocês Então, ajudam na assim, metodologia, no ajudamos, processo e tudo Isso. mais. E tem meu Instagram também, que recentemente eu fiz esse Instagram exclusivamente para isso. Uhum. É o patrick.abitbol. É ABTIBOL, tá? Vai estar aqui embaixo. Deixa o também. link. Vou deixar o link aí, tudo. É patrick.abitbol, é o Instagram. E eu iniciei ele agora pra gente fazer essa parte aí e exclusivamente aqui na região, Uhum. para que eu possa encontrar a pessoa pessoalmente. Tem as Uhum. consultorias online também, que dá Uhum. pra gente fazer alguma coisa online Uhum. em qualquer lugar do Brasil. Isso é possível atualmente. Mas seria interessante algo Presencialmente. regional, Aham. presencial, para que eu pudesse ver como que tá o andamento do faturamento da pessoa e o que que a gente pode melhorar, Legal. sabe? Bacana. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nós amamos. Patrick, Muito bom. muito obrigada agradeço pelo pelo convite convite. que ele aceitou rapidamente, Rápido. né? Quando eu fiz o convite para ele, né? Quando fizemos o convite. Então, muito obrigada aí. Prontamente atendeu e tá aqui. Então, obrigada. Por nada. Tá? É isso, Valeu, gente. gente. Muito obrigado pela sua participação também aqui com a gente, por ter acompanhado até aqui. E o Vambora se despede, mas estaremos aqui a próxima semana, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Beleza? É isso então, e a gente se vê até a próxima quinta. Quer falar alguma coisa ainda, Cris? Não, só agradecer. Só agradecer. É isso, gente. Beijo. Tchau, até Valeu, mais. Tchau, até mais.